quiser ir na sua casa. Chame como você quiser, onde você estiver. É revoltante, chocante, terrível. Escolha. Uma jovem de 20 anos saiu de casa para almoçar, deixando os 2 filhos gêmeos de apenas 1 ano sozinhos. Os 2, 1 aninho. Criança de 1 ano pode ficar sozinha desde quando, né? Ela volta 3 horas depois. As 2 crianças estavam mortas. Esse caso é estarrecedor. Sabe o que aconteceu dentro da casa? Criança pequena conhece o mundo tocando, sentindo, cheirando, pondo na boca. Fogão cai sobre as crianças. Um fogão caiu sobre as 2 crianças. Mas ela não chamou a polícia na hora em que ela viu. Os policiais encontraram os bebês e foram atrás da mãe. Sabe onde a mãe estava depois da tragédia? Bela e formosa, tomando um banho, lavando o cabelo na hora em que foi pega. Na casa da irmã dela. E ninguém sabia nada do que tinha acontecido. Nada. Essa história está parando o nosso país, está revoltando todo mundo. E a gente vai acompanhar juntos a partir de agora. Mostra. Foi assim que a polícia encontrou os bebês, caídos um ao lado do outro no chão da cozinha, perto de panelas. Os gêmeos de 1 ano, Ian Victor Leme Santos e Matheus Felipe Leme Santos, já estavam mortos. A perícia constatou que os bebês morreram depois que um fogão caiu sobre eles. Quando a polícia chegou ao local, a mãe dos bebês não estava. Samara Stefani Santos de Deus, de 20 anos, foi encontrada meia hora depois na casa da irmã. Durante a primeira abordagem, a mulher chegou a passar mal com a notícia da morte dos filhos. Depois acabou confessando que já sabia de tudo. Samara contou aos militares que saiu de casa no início da tarde com 2 dos 4 filhos para almoçar na casa da mãe dela. Retornou cerca de 3 horas depois e já encontrou os bebês caídos no chão da cozinha, com uma panela de óleo frio sobre eles. Ela pegou uma das crianças e levou para a casa da mãe, onde confirmou que o menino já estava sem vida. Foi então que ela retornou para casa, deixou o bebê ao lado do outro filho, que também estava morto, para tomar banho na casa da irmã, para só depois chamar a polícia. A comunidade ficou chocada com as mortes das crianças e queria linchar a mãe dos bebês. Os moradores acompanharam de perto o momento em que a mulher foi colocada na viatura e levada para a delegacia. O caso foi registrado pela PM como abandono de incapaz. O pai da criança disse aos policiais que a mulher corrigiu os filhos de forma enérgica, mas sem maus tratos. Abandono de incapaz que teve um efeito, né? O nome desse efeito é efeito morte, efeito tragédia, infanticídio, de repente. Não sei, eu tô aqui pensando 1000 coisas e desculpa. Mas quem faz o que fez, deixa 2 crianças de 1 ano dentro de casa sozinhas, a gente pode pensar tudo. Me dá o direito de pensar o que eu quiser. Me dá sim o direito de pensar o que eu quiser, ainda mais depois da tragédia, sei lá se está em estado de choque, se tem um máximo de desapego, vai tomar banho na casa da irmã. Doutora, a gente já mostrou aqui casos de pais que são perdoados, por exemplo, aqueles pais que esquecem os filhos nos carros, porque é um lapso do cerebral, e aí é perdoado porque o pior que aconteceu é a morte do filho, a punição está dada. Mas não me parece, doutora, ser isso aqui. Está um pouco longe isso aqui, né? Olha, Rivaroli, a primeira coisa que, quando nós vimos, a gente pensou assim, será que a causa da morte dessas crianças realmente é a queda do fogão em cima delas? Né? Então, esse é o primeiro momento, verificar qual é a real causa da morte. Porque se deixam crianças sozinhas em casa, isso por si só é abandono de incapaz. Mas ela pega e sai de casa com os outros 2 filhos para almoçar, leva 3 horas para voltar, quando vê as crianças mortas, não toma nenhuma providência a respeito, como você bem disse, vai tomar um banho, né? Vai cuidar da própria vida. Me parece que o primeiro momento tem que se ver. Será que a causa da morte dessas crianças realmente foi acidental? Não tem mais alguma coisa acontecendo? Peraí. E de qualquer forma, ela tem outras 2 crianças que também não tem condição de permanecer com ela, né? Não, e vamos pensar o seguinte, se ela está em estado de choque, se ela tem algum desequilíbrio, sei lá, depressão, mas pode. Ninguém está dizendo que não pode, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui nós entendemos tudo. Depressão pós-parto, tem um pós-parto que ele vem depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2. Nós podemos compreender tudo. O que a gente não pode compreender é você deixar 2 crianças sozinhas dentro de casa com 1 ano de idade. Aí não. Ainda mais, não foi para trabalhar, não deixou com os irmãos maiores para trabalhar, coisa que a gente viu, foi para sair almoçar. E levou 2, porque 2 vão e 2 não.
E a pergunta da doutora ela é muito pertinente, você concorda comigo? E se essa história é só uma cortina de fumaça, é um jogo por cima para disfarçar algo pior? Porque o pai falou o seguinte, ela era enérgica, mas não tinha maus tratos. E se nesse ser enérgico demais passa da conta e essas duas crianças já não estavam ali de uma outra forma, hein, doutora? O que fica, né, de estranho é, primeiro, ela muda a versão dela em pouquíssimo tempo. A primeira ela não sabia, daí ela sabia, mas aí ela saiu com uma criança e não com a outra. Ou seja, essas mudanças de versão não a ajudam. Claro, podemos entender que ela tem um problema psiquiátrico, sim, mas de qualquer forma precisamos começar. Qual a causa real da morte dessas crianças? Me dá um WhatsApp nosso aqui, porque eu quero a sua participação. Ó, é claro que nós temos que falar aí. Tanta gente criticou lá a Clara Castanha, aquela coisa toda. Ela teve os bebês, foi fruto de um estupro, ela tinha o direito, fez a destituição familiar e entregou a criança. Perfeito. 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 A mulher pode fazer isso na hora. Depois de 10 dias, não tem volta, tá? A mulher tem 10 dias para se arrepender. Sim. No 11º dia, acabou. Vai ser cuidado, vai em abrigo, depois é encaminhado para uma adoção. Tem esse tempo, vai ser atendida por assistente social, por um monte de coisa. Se não quer a criança. É um direito da mulher. É um direito daquela família não querer. E vamos lembrar que não há necessidade para esse tipo de doação que a criança tenha sido produto de um estupro. Não. Sim, de uma Faz na hora. não estrutura, né, da mãe para cuidar dessa criança. É muito mais decente que ela tenha esse ato de desapego, de permitir que a criança seja criada por alguém que está em melhores condições que ela nesse momento, do que o egoísmo de repente, não ter condições de criar, né? Quer ver? Participa com a gente, ó, 9926-1598, 9926, é 39 lá, ó, 99926-1598, esse terceiro 9 mata a gente, né? 99926-1598, o pessoal tá participando, já chegou aqui no meu WhatsApp, a Daniela de Oliveira, misericórdia, foi a primeira palavra que eu pensei, sabia? A mesma que você viu, Dani. Por que não deu os bebês quando nasceram? Teriam um destino melhor, com certeza. E essa é uma discussão que a gente precisa fazer mais vezes, depois do caso da Clara Castanha, de um caso como esse aqui também. A gente precisa discutir mais isso. Quem não tem condição... Tem gente que não nasceu para ser pai e mãe. Ou às vezes não tem condição naquele momento, né? Infelizmente isso acontece, eu concordo com você. Algo que tem que ser mais discutido. Existe todo uma situação de preconceito, mas eu vou confessar que eu não estou em condições. Melhor você ser honesta com você e até com a situação dessa criança, né? Do que levar isso, às vezes, para uma situação em que acaba com um desfecho desse, por não ter condições de cuidar, no caso de 4 crianças, né? É um desfecho trágico, né? Desfecho trágico. Só para registrar aqui a opinião da Eliane, tanta gente desejando ter filhos e não consegue. E muitos que têm não cuidam. Não tem como você não pensar assim. Faz, pelo amor de Deus, não quer, faz a destituição familiar, mas deixa a criança ser feliz em algum momento. Em algum momento, deixa essa criança ser bem criada por alguém.